Então, aqui desse lado tem um professor, né? Eu só não tô te vendo ainda, Karine, porque ainda tá só a imagem bonita aí que você botou. Você tem que chegar mais perto da câmera, talvez, né? Melhor não, professora. Eu saí do banho agora, tô feia. Ah, Deixa tá assim. feia nada, menina. Imagina, imagina. Tá feia nada. Então, gente, vamos lá. Hoje nós estamos aqui já no Natal praticamente, né? Natal é amanhã, né? Dia 26 de novembro, né? Fechando aí mais um ano maravilhoso, 2025, graças a Deus. E a gente está no nosso encontro síncrono da disciplina de Direitos Humanos, que eu espero que vocês estejam gostando. Ela nunca foi tão importante, né? E tão presente no nosso dia a dia, né? Eu estava há pouco tempo agora ali olhando a televisão rapidinho, os noticiários, né, internacionais, como a vida é frágil, né? A vida humana é frágil e como a gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? O tempo todo, né? Então, é uma matéria importante, uma matéria que cai em muitos concursos, para quem tem interesse, né, de futuramente realizar algum concurso. E hoje a gente tem muitas possibilidades, né? E tem concurso para professor, tem concurso em variados tipos, né, de agentes públicos, e a gente pode levar nosso conhecimento, fazer uma prova, e de certo modo eu posso dizer que cai sempre alguma coisa de direitos humanos, ainda que não diretamente, mas quando a prova você tem, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Isso é direitos humanos, né? Isso fala, né, de direitos humanos. Então você tem ali muitas coisas, né? Quando você fala dos ODS, do gênero feminino, né? Da luta por reconhecimento. Então você está trazendo aí muitas informações nesse sentido, né? E eu preparei aqui para vocês um desafio que eu espero que vocês gostem, né? Um pequeno desafio aqui da nossa disciplina, que eu realmente fiz com muito carinho para vocês, para provocar mesmo, provocar um olhar, para trazer, né, uma percepção. Deixa eu só preparar aqui para a gente poder, para eu poder compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só ver aqui, que às vezes a tecnologia pega a gente, né? Pega a gente assim, de jeito, ainda mais essas pessoas como eu que já estão, né, um pouquinho além. Não, eu sou imigrante digital, né? Eu não sou nativa digital, mas dá tudo certo sempre. Deixa eu botar aqui que eu vou convidar vocês então a uma provocação e a gente vai assistir um pequeno trailer que fala de um tema muito interessante e depois também um videozinho no YouTube que é de um carinha, um historiador, que ele traz umas observações sobre o Brasil que eu achei muito pertinente para a gente pensar a nossa disciplina, sempre trazendo para a nossa realidade. Uma coisa que é uma característica que nós temos aqui na Unileia é quando a gente pensa numa disciplina, a gente constrói uma disciplina, a gente sempre tenta colocá-la assim dentro do nosso cotidiano, mostrando como ela está presente no nosso dia a dia, como esse conhecimento ele pode enriquecer o nosso olhar, pode mudar comportamentos, né? Aperfeiçoar uma forma de olhar a vida. Então a gente tem essa preocupação. Então eu vou apresentar aqui para vocês o nosso PowerPoint. Ele já vai aparecer, já está aparecendo. Vou só colocar aqui no modo apresentação, deixa eu só fazer uma alteração aqui, ó, que é sempre interessante, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, que agora eu vejo vocês, continuo vendo vocês e todos estão vendo direitinho. Então vamos lá. Essa é a ementa, né, gente? Uma dica que eu dou como professora, como alguém que já está no ensino à distância há um bom tempo, a gente sempre olhar o plano de ensino, né? Olhar a ementa da disciplina para entender o percurso que a gente vai percorrer, o que a gente vai precisar olhar, porque a gente tem muitas ferramentas hoje para pesquisar, para buscar novos saberes, né? E a gente tem até na nossa aula o Saiba Mais, tem sempre links, ideias, né? Que vão nos levando adiante. Quando a gente entra na nossa disciplina, a gente vê logo uma parte histórica que é interessante, que é a história terrificante, né, do surgimento dos direitos humanos. Se a gente olhar bem, a vida humana ela nunca teve muito valor desde o seu início, né? Lá atrás, nos gregos, já não tinha. No mundo antigo, a vida humana ela
Se, por exemplo, um grego matasse outro na rua, isso gerava apenas um aborrecimento e a família queria depois buscar alguma reparação civil. Hoje, a coisa é um pouco diferente, né? O Estado vai agir, porque aí a gente tem uma tipificação, a vida ganhou algum valor, mas durante muitos longos tempos, ela foi aí, aos pouquinhos, sendo, vamos dizer assim, esquecida, desmerecida, sem valor. Então, a gente vai ver que a conquista por direitos, às vezes, os direitos que a gente acha os direitos mais básicos, mais simples, que a gente fala, não acredito, não é possível. Esses direitos mais simples não existiam, né? Então, a gente viu na nossa disciplina, quem já está lendo as aulas, né, que as coisas começam a esquentar mesmo para o nosso lado, de forma positiva, a partir do século XVIII. E é toda uma configuração histórica, é uma pressão histórica, social, que vai fazendo com que as pessoas mudem o seu olhar, e mudando o olhar, vai pensando de uma forma diferente. E aí, às vezes, até a pressão econômica acaba gerando. Na verdade, a gente sabe que muitos direitos surgiram por pressão econômica, pressão política, interesses, né? Não necessariamente pelo reconhecimento que aquele direito era um direito especial, maravilhoso, importante para o ser humano. A gente sabe que nós temos grandes desafios, né? Então, a gente vai marcar, nesse momento, a Revolução, a primeira americana, vou botar o apontador, a Revolução Americana como um marco, mas cabe aqui uma observação, que a Declaração de Independência dos Estados Unidos e a Carta dos Direitos, né, Bill of Rights, ela não é uma carta destinada à humanidade, ela era só para os americanos, bem excludente, né? Então, ela inaugura, mas ela não traz aquele, vamos dizer assim, aquela vigência universal, né? Aquela atuação universal que a Revolução Francesa já vai promover. Porque a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela já vem com uma linguagem universalista. Então, vai dizer, todo homem é. Então, essa primeira, para mim, essa primeira declaração é a mais importante, porque ela tem essa pretensão, naquele momento, de alcançar todos os seres humanos. E nós estamos aqui no auge da escravidão. Então, assim, apesar dela existir, apesar de um país, né, de uma cultura trazer, né, esse reconhecimento, o mundo ainda estava muito quebrado em muitas questões e a escravização estava correndo solta, né? Nós tivemos aqui na diáspora africana em torno de 5 milhões de africanos sequestrados, escravizados, alguns nem chegavam vivos, né? Muitos morriam. É possível que esse número não seja nem verdadeiro, né? Porque a maioria pode ter morrido nos navios negreiros, né? E lançados ao mar. Então a gente não tem, na verdade, vamos dizer assim, uma estatística verdadeira, né? Até porque era uma coisa lícita, permitida e realizada pelas classes dominantes, né? A Declaração Universal, ela é muito importante, ela vem em 48, porque o século XX, como diz o Eric Robertsbaum, é a era dos extremos, né? Ele já começa muito mal, com duas grandes guerras, e a primeira foi devastadora, né? E eu acho que tem até um filme, acho que é 1917, o nome do filme. Vale muito a pena ver, porque tem muita gente que gosta de guerra. Ai, adoro guerras. Esse filme é um pouco choque de realidade, a pessoa se assusta um pouco, porque ele coloca a ótica de um soldado, né? Não a ótica dos líderes, né? Que estão lá nos seus quartéis, né? Apertando botões ou dando ordens, mas sim a ótica daquele que está ali no front, né? E daquelas pessoas que estão ali naqueles lugares morrendo de fome, né? Sofrendo violência. Então, quando a Segunda Guerra chega ao fim e ela quase destruiu o planeta inteiro, e mesmo depois que tudo já estava tomado, estava tudo certo, os Estados Unidos experimenta jogar duas bombas atômicas, né? Duas bombas terríveis em Hiroshima e Nagasaki, desnecessariamente. O Japão já estava completamente rendido, destruído,
né? E eles jogam que até hoje os efeitos disso, eles estão reverberando nas gerações, né? Até hoje as crianças nascem com defeitos, as famílias, a fome, a miséria, o lugar é devastado, né? E eu não me esqueço de, quando eu comecei a estudar isso, claro que eu não sou dessa época, né? Quando eu comecei a estudar na escola, ficou muito impactante na minha mente uma foto de uma criança com o corpo queimando pela radiação da bomba de Hiroshima, né? E tem até, a gente tem até a música, né? A Rosa de Hiroshima, que tem aí uma versão lindíssima, como é o nome? Com o Ney Matogrosso, que é maravilhoso, cantando, né? Então, surgiu essa declaração, que é uma declaração mesmo, é uma carta de intenções, né? Que foi muito difícil conseguir adesão de alguns países, foi muito difícil ela sair, foi a luta realmente de um grupo ali muito engajado e vivendo os horrores, né, da Segunda Guerra. A Europa foi destruída. Eu me recordo, gente, eu tive há uns anos atrás uma professora de alemão que ela fugiu, né, da guerra. E ela veio para o Brasil e ela contava assim nas aulas para mim, ela é bem idosa, já faleceu. Ela dizia que ela era filha de um banqueiro, o pai dela era banqueiro, né? Tinha uma boa condição. Banqueiro na Europa não é como banqueiro no Brasil, que tem ilha. Não. Na Europa tem uma boa vida, tem um bom carro, frequenta a ópera, tem joias, né? Mas tem uma vida ali normal, né? Digamos. E ela, o pai dela era banqueiro, ela era muito pequena ainda, né? E a mãe era uma pessoa do lar, né? Não precisava trabalhar. E ela era muito ligada à música. Então, ela, quando a coisa ficou bem complicada, ela disse que a mãe mostrou para ela na cozinha alguns azulejos que a mãe tirou delicadamente, guardou todas as joias dentro, né? Atrás de tipo um tijolinho, né? E falou para ela: se acontecer alguma coisa comigo, você vem aqui, tira tudo isso, bota num saquinho, leva preso na sua roupa e vai e foge. E aí foi o que aconteceu. Então ela disse que em dado momento ela fez isso, ela nunca mais viu a mãe. Ela devia ter uns 12, 13 anos de idade, ela nunca mais viu a mãe. E ela disse que só lembra de andar pelo meio do mato, bem agachadinha, se arrastando no chão e trocar os diamantes, as pérolas, os brincos, as pulseiras que a mãe tinha, eles tinham muitas joias, por sopa de batata, de casca de batata, para não morrer de fome, né? Depois ela cresceu, se recuperou, aí veio para o Brasil, casou com um brasileiro e ficou aqui, não voltou mais. Mas ela tinha, assim, uma dor muito grande, né? Então a gente vê, né? E a gente acabou de acompanhar uma guerra ao vivo e a cores, acabou não, a gente continua acompanhando um genocídio, né, palestino, muito sério, né, gente? Ali é uma questão muito grave. Então, essa carta, ela vem como um marco legal do aparecimento dos direitos humanos como uma declaração ainda. Até hoje, vários países do mundo, signatários ou não, não cumprem. Se a gente olhar, existe a miséria, a desigualdade, a pobreza. A gente vê o que acontece não só em outros países, mas sobretudo no nosso país, quando a gente vira a esquina, né? A gente desce para ir na padaria, a gente vê a miséria ali das pessoas morando embaixo de uma marquise, né? A droga, que é uma doença, né? Um câncer numa sociedade, a violência. Então, a gente está vendo que nem todas as pessoas elas têm esses direitos realmente protegidos, né? E aí, gente, dentro desse contexto, eu trouxe aqui umas frases, eu queria que vocês me ajudassem, tá? Para a gente pensar. Então, vamos lá. Eu tenho direito a atendimento médico gratuito no posto de saúde. Que direito é esse que a gente está falando? A gente fala isso direto, né? A gente escuta as pessoas falarem isso. Eu vou muito a posto de saúde para tomar vacina, né? Então eu falo, eu vou e tomo todas as vacinas maravilhosas, porque eu sou autoimune, então existe esse atendimento especial, né? Então, que direito está aqui por trás? O que vocês acham? Pode abrir o microfone, pode falar. O que vocês acham? Pode escrever no chat, quem puder. Que direito estaria aqui quando a gente fala assim, eu tenho direito a atendimento médico gratuito? A gente tem o SUS, né, gente? Nós temos SUS.
muitos países do mundo não tem, a pessoa morre mesmo. Nos Estados Unidos se morre mesmo, não tem jeito. Só se tiver dinheiro para pagar. Que direito está aqui por trás? O que é que vocês acham? É, o direito. A vacina eu também tomo, eu acho que é ótimo pôr saúde para isso. Hoje em dia tem postos de saúde aí que estão funcionando de verdade, né? É, Então, de fato, é, é um direito e está sendo, pelo que eu tenho visto, está sendo bem tem lugares aproveitado. bem bacanas. Eu posso dizer que é o Uhum. direito à saúde que está aqui por trás? Sim, direito à saúde, E a dignidade, né? Se a gente não tem saúde, a gente não tem dignidade, né? Não é verdade? verdade. Olha isso agora. Meu filho sofreu agressões na escola por ser LGBTQIA+. E também tem xenofobia, né, gente? Semana passada eu tive a ciência de um brasileiro em Portugal, um menino de acho que 12 ou 13 anos, não sei, 11, não me lembro agora a idade, que teve os dedos, as falanges, né, dos dois dedos da mão decepados por coleguinhas portugueses por xenofobia, por ser agressão mesmo, agredido por os brasileiros estão sendo agredidos fora, né? Então a gente, infelizmente, a gente percebe isso, né? A perseguição. Que direito está aqui que a gente pode pensar? A diversidade de expressão. Isso, diversidade, o direito de ser diferente, né? Escolher o seu próprio caminho, o direito à segurança também, a identidade, a proteção contra a violência motivada por preconceito. A gente está numa semana maravilhosa contra o racismo, né? Hoje está tendo, até depois, quem puder assistir o gravado, né? Vale a pena. Eu, infelizmente, não tive como não agendar hoje, né? Mas está tendo uma semana maravilhosa da consciência negra aqui na Unileia. E é importante a gente ter esse cuidado, né? Agora, olha só. Fui demitida por estar grávida. Isso é discriminação. Tem direitos aqui por trás, né? A mulher, ela sofre muito preconceito, né? Ela pode até não estar grávida, mas ela pode não ser contratada porque é mulher. Mulher engravida, né? A gente escuta muito isso, né? É. E aqui é o direito. Que direito a gente pode identificar aqui? Ao trabalho digno, à proteção contra a discriminação de gênero, o ODS 5, né? Garantindo os direitos. A mulher ganha muito menos do que o homem. Quem aqui não já passou por experiências de ir a reuniões e, na verdade, você que era gestora e levou o seu estagiário, porque por ele ser homem, todo mundo olhava só para ele quando ele falava. Isso é interessante, gente. Eu já passei por isso, né? Eu já passei por isso. Olha esse aqui. Não podem me tirar de casa sem decisão judicial. Nem pode entrar na minha casa sem uma decisão judicial. Mas isso não é verdade para todo mundo. Nas comunidades carentes, infelizmente, você não tem essa proteção, porque as pessoas ficam muito vulneráveis ali, né? Então a gente tem aqui o quê? O direito à moradia, à proteção Moradia, né? legal, né? Então eles estão, esses direitos humanos, eles fazem parte da nossa vida. Se eles não existissem, ficaria muito mais difícil da gente sair nas ruas, das mulheres trabalharem. Eu lembro que minha mãe, quando casou, eu lembro não, né, ela que me contou, né? Ela me contou que meu pai não deixou ela trabalhar. E ela não podia ir, porque a mãe da minha amiga Georgia, viu, Georgia? A mãe da minha amiga que tem seu nome, ela era funcionária de um banco. E na ocasião, ela casou. E o chefe dela chamou e falou assim: Olha, você não pode mais continuar aqui, porque você agora é casada. Então você tem que trazer uma declaração do seu marido autorizando que você continue a trabalhar, porque senão você vai ser demitida. Aí ela levou, porque o pai dessa minha amiga, o pai da Georgia, já era muito mais assim, liberal do que o meu. Então ele deu a declaração para a mãe da Georgia trabalhou a vida toda, depois se aposentou. Mas isso é incrível, porque não é muito distante da minha geração, né? Minha mãe está com 84 anos, a mãe da Georgia também. Então, é uma geração antes da nossa, da minha, né? Da nossa, de alguns. Então, não é tão longe assim. Então, a gente ainda tem, em alguns lugares, por exemplo, do Brasil, ainda tem muita pressão sobre a mulher, né? Quantas mulheres não foram colocadas em manicômios porque os maridos queriam se casar com outras?
Muita gente. O manicômio no Brasil, durante muito tempo, ele foi lugar disso, para colocar pessoas indesejáveis, que incomodavam, né? Olha esse caso aqui. Se eu for abordada pela polícia, tenho direito a ser tratada com respeito? Óbvio, né? Aqui, com certeza, a gente cansa de ver nas redes sociais vídeos do Brasil todo, né, de vários lugares com a polícia, batendo até em mulheres, né? Eu vi recentemente um que os policiais, eu não me lembro, eu acho que era na Bahia, não me lembro agora qual foi o estado, mas não era Rio de Janeiro, e que eles entravam na casa de uma moça e ela desfaleceu mesmo. E ninguém entendeu por que eles fizeram isso, né? E é uma situação muito complicada, né? Ah, mas aí vai pedir reparação, mas a reparação não tira esse trauma e as lesões, né? É muito difícil, né? Então a gente tem que pugnar sempre pela legalidade, pelo cumprimento das regras, pela efetividade dos direitos humanos, né? Aí eu tenho aqui para vocês, e eu vou depois deixar esse material para vocês. Quem entrou com link externo, depois entra no Teams para dar uma olhada nisso, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. é, essas três indicações que são interessantes. São contemporâneas, é o Brasil real ao Brasil agora. A história do Menino 23 me causou assim um impacto, porque o Romão Duarte era uma casa, era um orfanato aqui perto, pertinho de mim, e eu ia lá, né, na adolescência, levava coisas e tal. E é uma história que envolve o Romão Duarte, que na década de 30 vendia crianças negras para a escravidão. Isso é muito sério. E aí foi uma descoberta de um professor de história, por acaso, dando uma aula em São Paulo. Uma aluna levanta a mão e fala assim, professor, ele falando do nazismo, né? E aí ela, no sítio, meu avô comprou um sítio agora e lá tem vários azulejos com essa suástica. E aí ele vai nesse lugar e começa a fazer uma série de pesquisas. Aí ele começa a achar documentos, aí ele vai achando mais documentos. Ele achou, inclusive, as decisões judiciais dos juízes que venderam, que legitimaram essa compra. E a história é terrificante. E Menino 23 é porque alguns ainda estavam vivos quando ele fez esse documentário, e justamente o número 23, porque eles nem nome recebiam. Eles recebiam um número, e era trabalho escravo. O Holocausto brasileiro é a galera lá de Minas, o Hospital de Barbacena, que muita gente conhece hoje, né? Tem uma área lá que é museu, e que foi um lugar chamado Holocausto Brasileiro mesmo. Era depósito humano, as pessoas eram depositadas para morrer. Eu vou mostrar isso para vocês. E quem são os escravos no século XXI? É um caso que não é raro, como diz o povo por aí, né? É raro, mas acontece muito, né? É um caso que levou o Brasil ao Tribunal Penal Internacional. O Brasil foi condenado. O caso da Fazenda Brasil Verde no Pará. E eu tenho certeza que nesse momento tem milhares de outras fazendo a mesma coisa. E eles são escondidos, ficam ali, que é difícil a Polícia Federal chegar. E às vezes, gente, a gente não pode deixar de falar, o poder aquisitivo dos donos dessas fazendas impedem mesmo a atuação da Polícia Federal, né? Qualquer medida contra eles. Eles resgatam e daqui a pouco aparecem novos, né, já fazendo de novo. Então, eu vou passar aqui para vocês agora um trechinho, só me façam um ok aqui com a reação aqui das carinhas, se vocês vão estar ouvindo, senão eu vejo aqui. Estão ouvindo? A mentira nunca fica escondida por muito tempo, né? Nem consegue se enganar tantos por tanto tempo. Recebi da respeitável irmã superiora da Casa de Expostos o menor, Aloísio da Silva. Eles vieram aqui no orfanato. Eles estavam procurando os meninos mais fortes? O que era bom para o Estado, o que era bom para o orfanato Romão de Matos Duarte, por que não haveria de ser bom também para os meninos? Todo mundo era numerado? É numerado. Era por escala, né? Tá, mano. Ele quis preto só. Que branco ele não quis. Depois da lavoura vinha aquela cocheira de novo. Acabou os cavalos, mergulhado nos carneiros lá na grama. Vocês eram remunerados? Não. Era só a comida e mais nada. E assim é a vida. Esse período é o mais racista da nossa história. Acabou o escravo, mas aí como que nós vamos inferiorizar os trabalhadores?
as teorias da superioridade racial branca floresciam. Precisava higienizar o povo brasileiro. A sociedade era essa que aceitava tais ideologias e tais práticas como sendo não só comuns, como louváveis. A minha infância foi roubada. Cheguei a mão e ó, pá! Ficava de braço aberto, de olhar em cima de grão de milho e tudo. Deus o livre, só escutava o grito. Tomara que ninguém passe do que passei. Fugir. Era a única coisa que a gente pensava, mais nada. Aqui é só um trailer, né? Vale a pena assistir, gente. Inclusive, tem vários documentários do professor, do Belisário, falando sobre isso. Ele, inclusive, na ocasião, essa família é muito importante, é a família Rocha Miranda, né? Que no Rio de Janeiro, inclusive, tem um bairro com o nome deles, né? E tem escolas. Então, eles tentaram impedir a divulgação desse documentário, na época, perseguiram o professor, né? Tentaram usar de várias formas. Então, é interessante a gente assistir essas coisas e ver, né? O que acontece aqui, ó, num lugar que eu estou bem pertinho, 2 quadras, né? Hoje está desativado, não existe mais, mas já aconteceu isso ali. E possivelmente em outros lugares também, né? Em outras partes do Brasil também. Possivelmente isso daí não é nenhuma novidade, né? Nós tivemos também um livro muito interessante de uma jornalista chamada Daniela Arbex. Ela, por acaso, também foram coisas que foram sendo descobertas assim, né? E que não se entendia muito. Na verdade, assim, no primeiro momento não parecia ser tão grotesco, depois vai se investigando e as coisas vão surgindo e coisas muito absurdas. Então, foi chamado de Holocausto Brasileiro um hospital que existia, chamado Hospital Colônia, lá de Barbacena. Esse era um lugar em que as famílias colocavam crianças com autismo, mulheres que eram mais revoltadas, que não aceitavam certas imposições, ex-mulheres que deveriam ser silenciadas, pessoas com deficiência, né, com retardo mental, porque a gente tem várias síndromes, como a síndrome do X frágil, por exemplo, é um retardo mental e que precisa de muito carinho, de muito cuidado da família. Então, as pessoas que eram diferentes ou em que incomodavam eram jogadas ali. E não preciso dizer, pessoas negras, né, pessoas de classes muito pobres. E ali virou um depósito humano e elas morriam à míngua ou morriam com choques elétricos, que eram dados sem menor cuidado. O Brasil foi denunciado, saiu numa revista internacional. Precisou vir um estrangeiro ao Brasil para denunciar o Brasil. E tem um relato que vocês vão ver de um fotógrafo que ele disse que ele foi tirar foto de uma criança que estava morta, né? Porque tinham tantos bichos, larvas e moscas em cima que ele falou, tá morta. E ela estava viva. Então, não tinha roupa, eles ficavam pelados. Então, esse livro trouxe e denunciou também essa situação. E na reforma manicomial que nós tivemos aqui no Brasil, acabou fechando todos os manicômios. Não pode mais ter, ainda bem, né? Mas tem gente querendo resgatar isso, querendo até resgatar os choques elétricos, né, gente? Que é comprovadamente. E a lobotomia, que comprovadamente não cura nada, né? Pelo contrário, só piora. Então, eu vou passar aqui para vocês esse pequeno vídeo. E o link já estava no slide anterior para vocês terem uma noção. A cidade de Barbacena, em Minas Gerais, é conhecida como Cidade das Rosas, mas por muitos anos também foi conhecida como Cidade dos Loucos, porque ela, durante décadas, foi palco de horrores comparados aos que aconteceram em campos de concentração nazistas. Eu sou o Vogel, bem-vindos ao Vogelizando a História, e hoje a gente vai te contar a história do Hospital Colônia de Barbacena, ou Holocausto Brasileiro. Joaquim Silvério dos Reis foi um dos traidores do movimento que a gente conhece como Inconfidência Mineira. Ele e outros caras contaram para as autoridades portuguesas o plano de revolta e a revolução foi por água abaixo. Contudo, ele recebeu terras por sua traição.
Em uma delas, cresceu a Fazenda da Caveira, onde anos depois foi instalado um hospital que tinha como objetivo atender pessoas com tuberculose. Isso foi na cidade mineira de Barbacena, na Serra da Mantiqueira, a mais ou menos 170 quilômetros de Belo Horizonte, uma região de clima mais ameno e que justamente por conta desse clima se criou um mito de que o lugar era perfeito para tratar tuberculose e também transtornos mentais. O Hospital Colônia de Barbacena foi fundado em 1903. Com o tempo, o lugar foi crescendo. Novos prédios foram sendo construídos e com seus 16 pavilhões se tornou o maior hospício do Brasil. Ele, contudo, não foi o primeiro hospital psiquiátrico do país. Não, senhor. O primeiro, na época ainda chamado de hospício, foi instituído por decreto de Dom Pedro II em 1841. E o Brasil andou a passos lentos quando o assunto era o tratamento a pessoas com transtornos mentais. Ninguém tinha muita experiência em como lidar com esses doentes. No Colônia, apesar de ser um hospital, médicos clínicos e psiquiatras eram coisa rara até o final da década de 1950. E desde 1914, queixas já eram registradas no local. Na década de 1930, as irmãs Vicentinas passam a administrar o hospital e nessa mesma década ele ficou superlotado. Vinha gente de todo o Brasil e por conta da grande falta de critério médico para as internações, isso desde a abertura, estima-se que 70% das pessoas que passaram pelo Colônia não sofriam de qualquer doença mental. Qualquer pessoa que era diferente do padrão da comunidade onde vivia ou era um problema para alguém, podia ser mandado para lá. Homossexuais, alcoólatras, mendigos, mães solteiras, militantes políticos, prostitutas que agrediam clientes que não pagavam, filhas de fazendeiros que tinham perdido a virgindade ou mulheres trocadas pela amante do marido podiam ter o Colônia como destino. Uma das pacientes foi mandada para lá porque tinha como sintoma a tristeza. Uma filha foi mandada para lá por seu pai como forma de punição, por ser uma menina rebelde. Simplesmente, ser uma pessoa negra podia ser perigoso se tivesse alguém branco incomodado com ela. Vamos lembrar que o Brasil do começo do século XX tentou embranquecer a sua população. Então era uma alternativa tirar as pessoas negras da sociedade e colocar em um lugar como um hospital psiquiátrico com muros altos. Na época, qualquer pessoa que tivesse interesse em internar alguém podia solicitar um simples atestado médico que já podia conseguir a internação de uma pessoa que fosse um problema para ela. Imagina a facilidade que era para um coronel ou um marido rico conseguir um desses. Famílias que não queriam lidar com parentes doentes, por não querer ter esse trabalho ou por vergonha, tinham no depósito de gente, que era o Colônia, a sua solução. Crianças com epilepsia eram levadas para lá e um caso conhecido é de um garoto de 16 anos que foi levado porque sua mãe, uma pessoa humilde, com pouca instrução, foi convencida pela vizinhança de que o garoto tinha algum problema, porque não falava muito. Ele chegou lá com 16 anos e só foi reencontrar sua irmã quando tinha mais de 80. O Colônia tinha pensionistas que recebiam uma comida melhor e uma atenção a mais. E também era comum que recebesse pacientes de outros hospitais, inclusive crianças, que nunca mais voltariam a ver suas famílias. Em 1970, 84 pacientes do Hospital Raul Soares, em Belo Horizonte, foram enviados para o Colônia sem que médicos e familiares soubessem. E quando o Hospital de Neuropsiquiatria Infantil de Oliveira fechou, no começo da década de 1970, as crianças foram transferidas para o Colônia, todas com alguma deficiência ou necessidade especial. As pessoas podiam chegar lá, levadas pela polícia, de ônibus ou nos famosos trens de doido, expressão criada por Guimarães Rosa e que se popularizou para se referir aos trens, que sendo a estação Via Forte, e levavam os pacientes por Colônia, em um vagão destinado aos loucos, onde passageiros regulares não podiam ir. Era comum que as pessoas chorassem quando a viagem terminava. Daniela Arbex, autora do livro Holocausto Brasileiro, diz que o lugar era um campo de concentração travestido de hospital e que ao receberem um passaporte por Colônia, as pessoas tinham sua humanidade confiscada. Elas chegavam lá de maneira muito parecida a como os judeus chegavam em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E várias comparações no decorrer dos anos foram feitas entre o Colônia e esses campos. Quando os novos pacientes chegavam, eram separados por idade e sexo. Entregavam tudo o que tinham, inclusive as roupas, para tomar um banho coletivo, muitas vezes gelado. Mulheres que nunca na vida tinham ficado nuas na frente de alguém tinham que passar ali por essa humilhação. Os homens tinham o cabelo raspado e depois disso todo mundo recebia o azulão, um uniforme azul característico do Colônia. Nem sempre quem chegava lá sabia por que tinha sido mandado para o Colônia. Antônio Gomes da Silva disse que foi mandado para lá por conta de bebedeira após perder o emprego, através da canetada de um delegado. E dos 34 anos que esteve no hospital, passou 21 sem falar e foi considerado mudo. Acontece que nunca tinham perguntado nada pro cara. As crianças que iam pro Colônia recebiam o mesmo tratamento dos adultos e às vezes até compartilhavam o mesmo espaço. Não recebiam estímulos e não aprenderam coisas básicas, como ir ao banheiro e usar talheres para comer. Imagina se iam ensinar suas crianças a ler e escrever.
Crianças que não andavam ou que tinham paralisia cerebral ficavam o dia inteiro em berços e não eram tiradas de lá nem para tomar sol. Em uma rara ocasião em que um jornalista esteve lá, ele perguntou o que ia acontecer com essas crianças se chegassem à idade adulta. E a resposta foi: elas morrem. Pessoas passavam a vida inteira lá. Tem casos de mais de 50 anos de internação e raramente recebiam visitas. Em alguns casos, a família deixava a pessoa lá e mudava de endereço em seguida, sem avisar o hospital para que não tivesse jeito de a pessoa ser devolvida para sua família. Os pacientes eram acordados às 5 horas da manhã e levados para o pátio, onde ficavam até a noite, não importando se estava frio ou chovendo, em um ócio completo, sem nenhuma atividade para ser feita. O café da manhã era às 8, o almoço ao meio-dia e a janta às 5 da tarde. O café era baseado em pão e manteiga, enquanto as outras refeições tinham macarrão, arroz, feijão, carne e ovo, mas não em quantidade suficiente para alimentar bem e também sem tempero para dar sabor. O prontuário de setembro de 1981 fala do surto de uma interna chamada Sueli, que, alegando estar com fome, pegou uma pomba e comeu ela na frente de todo mundo. Como a autora do livro diz, as pessoas passaram tanto tempo sendo tratadas como bichos que se comportavam como bichos. No conceito de muitos, nem gente eles eram. O espaço era dividido entre as pessoas e os ratos. Os pacientes bebiam água de esgoto, viviam em meio à sujeira, o cheiro era terrível, urubus pousavam em cima dos muros e quando os uniformes iam para a lavanderia, eles não tinham mais o que vestir, então eram deixados sem roupa mesmo. Um sobrevivente relatou que no começo ficar sem roupa na frente de todo mundo incomodava, mas depois se acostumava e completa dizendo que o hospital tinha roupa suficiente para todo mundo lá na lavanderia, só não dava para ninguém mesmo. Mulheres engravidavam dentro do colônia e para proteger o filho, ainda no ventre, elas costumavam passar fezes na barriga, porque assim nenhum funcionário ia tentar pegar ela e o bebê. Pelo menos 30 crianças nascidas no hospital foram doadas depois do nascimento. As crianças que viviam lá não estavam livres dos horrores também. Uma sobrevivente conta que quando tinha 9 anos foi estuprada dentro do hospital e um menino foi confundido com um cadáver por um fotógrafo, porque estava deitado e com o corpo cheio de mosca em cima. Raras eram as ocasiões em que os pacientes saíam do hospital, mas alguns, considerados mais aptos a viver fora dos muros, eram tirados de lá para trabalhar em construções na cidade, capenando as ruas ou fazendo algum outro serviço para a prefeitura, sem ganhar nada pelo seu trabalho. O Colônia era um modelo de um campo de concentração nazista, e com a superlotação, a sugestão do chefe de departamento de assistência neuropsiquiátrica de Minas Gerais foi trocar camas por capim. Os pacientes dormiam uns em cima dos outros e não era incomum que os que ficassem esmagados embaixo morressem ali. Ao todo, 60 mil pessoas morreram no Colônia. Milhares de atestados de óbito exibiam o termo enterite do alienado, termo criado para tentar explicar a morte em massa por diarreia aguda. Todo dia, uma carroça ia até o hospital para buscar os mortos, às vezes mais de uma vez por dia, e levar para o cemitério da Paz, onde eram enterrados em covas rasas. O terreno do cemitério, hoje saturado, está desativado desde a década de 1980. E como ele foi criado junto com o hospital, isso pode nos levar a acreditar que, assim como os negros não podiam ser enterrados junto com os brancos, os doidos não podiam ser enterrados junto com os normais. Um cemitério fundado junto de um hospital também pode levar à questão de que a função desse hospital não era curar. Gente que não tinha valor em vida tinha depois de morto. Entre 1969 e 1980, 1.823 corpos foram vendidos para 17 faculdades de medicina Brasil afora. Em uma década, a venda de cadáveres atingiu quase 600 mil reais em valores atuais, fora o que se faturava vendendo órgãos e ossos. E quando as universidades já estavam cheias de cadáveres e não se tinha mais interesse na compra deles, os mortos eram decompostos em ácido na frente dos pacientes em tonéis que ficavam no pátio. Nenhum familiar jamais autorizou essas vendas de corpos. Conseguir um emprego dentro do Colônia não era difícil, embora a proporção de funcionários por paciente fosse baixa. Em determinado momento, se tinha um funcionário para 200 pacientes, e até a década de 1970, o hospital não tinha um médico de plantão. Qualquer pessoa podia trabalhar lá, sem qualquer tipo de formação. Bastava saber limpar o chão, distribuir alimento, dar banho nos pacientes e aplicar medicações. Às vezes, a mesma agulha era usada em vários pacientes e os procedimentos eram feitos por pessoas sem qualquer preparação. Atos de rebeldia eram comuns e os tratamentos costumavam ser os mesmos: remédios, injeções e choques elétricos como terapia. Um ex-funcionário do hospital disse que o tratamento nem sempre tinha uma finalidade terapêutica, mas sim de contenção e intimidação. Muitos morriam no processo e até as crianças eram submetidas aos eletrochoques e cirurgias de lobotomia.
uma ex-funcionária da cozinha, conta que foi tentar uma vaga no atendimento de enfermagem em 1979 e que outras 20 mulheres foram com ela para aplicar uma sessão de eletrochoques como teste para esse novo emprego. Ela contou que nunca tinha feito nada parecido na vida e quis ver uma colega fazer antes de ela tentar. E quando a primeira colega fez, o primeiro paciente morreu. Elas ficaram horrorizadas, mas continuaram. Quando a segunda foi fazer, o segundo paciente também morreu. Depois disso, essa funcionária disse que não queria mais esse cargo e que ficaria trabalhando na cozinha. Alguns funcionários não aguentavam trabalhar no colônia por muito tempo e alguns se afeiçoavam aos pacientes sem suportar ver os maus tratos, enquanto alguns se acostumavam com as condições desumanas praticadas lá dentro. Muita gente boa também passou pelo hospital, como a irmã Mercedes, que com sensibilidade e paciência trabalhou com crianças do colônia e conseguiu levar algumas para outra casa. E lá ensinou a usar banheiro, dormir numa cama, deixou os cabelos crescerem, fez documentos para essas pessoas e deu identidade a elas. Mas isso não era a regra. Médicos que rompiam a cultura do silêncio eram punidos, como o chefe do serviço psiquiátrico da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, no final da década de 1970, e fundador da Associação Mineira de Saúde Mental, Ronaldo Simões, que denunciou no 3º Congresso Mineiro de Psiquiatria os horrores que ele viu no colônia. O cara perdeu o emprego, mas abalou as estruturas daquele sistema. Anos antes, em 1961, 2 jornalistas da revista O Cruzeiro, entre eles o fotógrafo Luiz Alfredo, foram até o hospital e conseguiram ali a maior quantidade de registros fotográficos da história da instituição. O fotógrafo teve a impressão de que os pacientes eram deixados ali para morrer, e a reportagem sobre o colônia ganhou o título de Sucursal do Inferno, ocupando 5 páginas da revista. O povo se horrorizou com a matéria, os políticos prometeram mudanças, mas assim que o povo esqueceu, o hospital mais uma vez foi deixado para lá. Outro anunciante foi Francisco Paz Barreto, que quando viu a comida dos pacientes preparada, perguntou para o cozinheiro se eles criavam porcos ali, porque comida para gente aquilo não podia ser. Indignado de que aquele lugar era um hospital, chamou o colônia de antecâmara da morte e foi acusado de infringir a ética médica ao publicar artigos na imprensa criticando as práticas do hospital. O cara teve que responder a um processo no Conselho Regional de Medicina. É mole, cara. Um líder mundial na luta antimanicomial foi o italiano Franco Basaglia, que visitou o colônia em 1989, levado pelo psiquiatra Antônio Soares Simone. Depois de sair do hospital, o Basaglia disse que tinha estado em um campo de concentração nazista. E como o cara tinha prestígio mundial, as declarações que ele fez à imprensa sobre os horrores que ele viu pegaram muito mal. A culpa disso recaiu no Antônio, que levou o cara lá, porra, e chegaram a cogitar a cassação do diploma dele. No mesmo ano, o jornal Estado de Minas publicou uma série de reportagens chamada Os Porões da Loucura, de autoria de Irã Firmino, o primeiro jornalista a ir lá desde a ida dos caras do Cruzeiro em 1961. E para fechar 1979, Elvésio Raton filmou seu documentário Em Nome da Razão dentro do colônia, expondo para o mundo as atrocidades que aconteciam ali. E quando chega a década de 1980, as coisas começaram a mudar. Lentamente, mas foi mudando e as condições foram melhorando. As crianças foram tiradas do mesmo espaço dos adultos e transferências indiscriminadas de outros lugares para lá também foram proibidas. O atendimento foi regionalizado. Só o sul de Minas, a zona da mata e as vertentes podiam mandar pacientes por colônia e pacientes com melhor nível de independência foram retirados dos pavilhões, voltando para o convívio social, vivendo em residências terapêuticas. De 1986 para cá, mais de 30 delas foram construídas e várias pessoas retomaram sua humanidade. Em 1996, também foi aberto o Museu da Loucura, dentro do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, contando a história do colônia e fazendo um paralelo com o tratamento psiquiátrico hoje em dia. A ideia de criação desse museu sofreu resistência. Houve quem dissesse que isso mancha a história da cidade e placas instaladas na BR-040 dizendo "Visite o Museu da Loucura" foram retiradas por ordem de políticos que negavam o passado da cidade. O museu é bem visitado e serve como tributo às 60 mil vítimas do hospital, sendo peça importante para que essa tragédia não seja esquecida. E a gente pode se perguntar quem é o culpado por tudo isso? O Estado brasileiro? Os médicos, enfermeiros, mas a verdade é que não existe um culpado, a sociedade que foi conivente. Como a Daniela Arbex diz, foram 8 décadas de violações de direitos, de tortura, fome e frio. E para que uma tragédia dessa aconteça por 80 anos, uma grande omissão coletiva aconteceu em Barbacena. O vídeo de hoje chegou ao fim. A gente recomenda que tu leia O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, se quiser saber mais sobre essa história, e também que assista ao documentário sobre o colônia. O link para ele está aqui na descrição. Muito pesado, né? Real, concreto, né?
década de 80 eu estava na escola, 80 anos de depósito humano, né, gente? Assim, é assustador porque nesses lugares iam pessoas que, na verdade, nem estavam loucas, né? Algumas nem estavam loucas, né? Então, esse é um livro que é difícil de se ler, né? Mas eu acho que é necessário a gente refletir sobre isso. Imagina, gente, a carta é de 48. Isso aí começa a acontecer em 1903, o mundo passando depois, vem a Primeira Guerra, depois... Ele acabou 80 anos depois, em 1980. Muito louco, né? Muito assustador. E se a gente olhar o mundo hoje, o que mais nós temos no mundo é guerra. Nós já tivemos uma época em que as estatísticas diziam, né, que o que movimentava a economia mundial era o tráfico de drogas, era droga, tal. Hoje não é mais. Hoje é a guerra. A guerra, ela movimenta a economia mundial. Então, ela tem que acontecer. Porque se ela não acontece, ninguém vende bota para soldado, calça de soldado, bala, arma, fuzis, tecnologias cada vez mais avançadas. Existem metralhadoras que disparam 500 balas por minuto. Então, essa indústria, né, bélica, ela que movimenta hoje o mundo. Então, a gente precisa ter muitas guerras para que essa indústria continue, né? Então, vejam como existe aí uma força, como é difícil. E a gente tem, pelo menos hoje, no mínimo, 9 guerras acontecendo. 9. Fora os conflitos armados que acontecem, às vezes que a gente nem sabe, né? No interior do Brasil, no Amazonas, né? Na América Latina, na África, né? Na Ásia, a gente não sabe. Conflitos localizados. Tem até um filme que eu gosto muito, chama-se O Senhor da Guerra. Ele dá bem a chave de tudo isso, né? Por isso esse discurso de uma sociedade que quer se armar, quer ter armas. Você vê, os Estados Unidos hoje, né? Acabou de sair no noticiário hoje. Um franco-atirador foi lá, atirou em 2 soldados da Casa Branca, né? 2 guardas. Então, assim, de vez em quando a gente escuta uma notícia dessa, de alguém que entrou num lugar e disparou. Então, vejam, essa é a cultura da violência, a cultura, né, que é contrário. Esse grupo é que faz o discurso. Ah, direitos humanos é mimimi. É esse grupo que faz esse discurso desqualificando, porque a legislação dos direitos humanos, ela vai tentando botar obstáculo para isso, né? Então, é uma luta constante, né? É uma grande luta. Então, a gente tem, olha, a guerra da Rússia, Israel, no Sudão, na Síria, Mianmar, em Sahel, no Iêmen, no Congo, o narcotráfico no México, e a gente vai no Brasil, né? Eu nem botei aqui porque nem precisava, né? Os conflitos armados que nós temos no Brasil, né, por conta do tráfico de drogas, mas hoje, basicamente, como é que chega uma arma com tanto potencial numa comunidade, né, numa cidade do Rio, por exemplo, como a do Rio de Janeiro, né, numa comunidade na Bahia, numa comunidade em Minas Gerais? Como é que chega isso, né? Não são, não são equipamentos que você coloca no bolso e você traz. Não é um pendrive, é um negócio gigante que tem um peso, tem uma radiação, tem. Então, como é que isso chega, né? Então, são muitas questões complexas, né? Que quando a gente estuda direitos humanos, a gente tem que olhar, a gente tem que pensar, né? E aí eu trouxe aqui um desafio, uma questão para a gente experimentar aqui, só a título mesmo de dar uma, vamos dizer assim, uma ajuda de como responder o circuito integrador, né? Aqui eu coloquei essa questão com base na aula 2, e eu coloquei o seguinte: temos 2 formas de categorizar a evolução dos direitos humanos: gerações e dimensões, com uma preferência, desculpa, pela segunda. Explique a crítica implícita ao termo gerações e justifique por que a noção de dimensões é considerada mais adequada para compreender a natureza dos direitos humanos, utilizando como exemplo a primeira dimensão mencionada no texto e suas características. Então, olhando uma questão assim,
Como é que eu dou, que dica que eu dou a vocês? Olha, façam resumos. Está mais do que provado que quando você estuda escrevendo, você faz sinapses, né? Você faz ali sinapses neurais que vão fortalecer aquele conhecimento. É diferente de você só ler. Então, você prepara os seus resumos. Quando você for enfrentar o circuito integrador, são duas questões, não tem como refazer, né? Você já abre os seus resumos, coloca o e-book, já olha tudo, já mapeou. Se você lê o e-book, você já sabe onde encontrar rapidamente fazer uma consulta, né? Então você vai prestar atenção no enunciado. Então ele pede para você, olha o verbo. O verbo aqui é explicar, né? Explique a crítica do uso do termo geração. Então você vai dizer por que eles, qual é a crítica, né? O que esse termo significa? Qual é a ideia que ele passa e por que dimensão é mais importante? E você vai usar como exemplo a primeira dimensão. Veja que na hora de formular a questão, eu já mostrei para vocês que eu adoto o termo dimensão. Então, você vai responder uma questão dessa, e aí é sempre interessante, rapidamente, você deixa um papelzinho do lado, um bloquinho, faz um esquema de resposta. Então, explicar. O que eu botaria no meu esquema de resposta aqui? Eu botaria explicar o termo geração, explicar o termo dimensão e trazer o exemplo atualizando para a primeira dimensão e suas características. Características, né, dos direitos humanos de primeira dimensão. Então, faça esse esquema para na hora que eu for digitar, eu não me perder no raciocínio, né? Aí, olha, aqui é só uma ideia, tá? Não precisa ser desse tamanho. Eu sempre falo, responda literalmente o que está sendo perguntado, não perde tempo discutindo outras coisas, vai direto no que o enunciado está pedindo. Se tem letra A, B, C, bota A, responde a B, responde a B. Só não pode responder com uma palavra, tem que explicar, né? Por que eu falo em você seguir literalmente se tem A, B e C, opções? Porque às vezes, quando a gente cria uma redação, a gente pode esquecer alguma coisa. Na hora, né? Pode esquecer na hora de escrever. Então, aqui é apenas uma sugestão, tá? Então, eu coloquei aqui. Autores destacam que o termo gerações, por sugerir uma ideia de substituição, não se alinha com a natureza interdependente, isso que é importante, natureza interdependente e indivisível dos direitos humanos. Porque realmente uma geração supera a outra, né? Parece isso. Quando a gente fala em dimensão, é como se fosse uma onda no mar. Quando você vai à praia, você bota a cadeira, daqui a pouco o mar está subindo, a maré está chegando, aí você vai para trás. Aí a maré vai subindo, você vai para trás. Então, dimensão traz essa ideia de que as coisas vão se ampliando. A preferência pelo termo dimensões reside no fato de que ele evoca a ideia de camadas ou aspectos que se somam e se enriquecem mutuamente, em vez de uma sucessão excludente. A primeira dimensão dos direitos humanos, estabelecida formalmente e historicamente, refere-se aos direitos individuais. Ela emergiu no século XVII e se consolidou durante os movimentos de libertação e democracia dos séculos XVIII e XIX, impulsionados pela burguesia contra as monarquias absolutistas europeias. Você está aqui, você respondeu. Cada um vai ter. Aqui até botei mais para título de estudo. O aspecto central dessa dimensão são as liberdades públicas e direitos políticos. Podia ter parado aqui. Aí eu botei exemplo concreto: liberdade de voto, liberdade de culto, liberdade de planejamento familiar. Então, em muitos países do mundo, gente, as pessoas tinham certas religiões, elas eram presas, elas eram maltratadas, às vezes fisicamente. Por exemplo, no Brasil, vamos dizer assim, no início do século XX, as religiões afro-brasileiras, o pessoal que era de capoeira, de candomblé, eles eram presos como bandidos. Os centros eram quebrados, eles eram presos. Por exemplo, nós tivemos uma demonização das religiões afro-brasileiras, a demonização das músicas deles, a criação da conexão, da representação das entidades africanas, por exemplo, como se fossem diabos. Então, isso é uma destruição de uma cultura que era vista como inferior, porque eles são resultado de uma escravização, de uma linguagem violenta, né?
Então, isso, e em outros países, né? Católicos e protestantes sempre se mataram. A gente tem histórias horríveis europeias, até hoje na Irlanda tem dificuldades, né? Eles não andam na mesma calçada. Aqui a gente também tem muitas perseguições, a gente tem, apesar do mito mentiroso mesmo da democracia racial, que a gente não existe democracia racial no Brasil, tá, gente? Existe preconceito, existe exclusão, existe intolerância religiosa, né? Então, olha só, essa conquista foi lá atrás e a gente ainda não tem a plenitude disso, né? Olha que interessante, porque não basta botar no papel, né? É preciso mudar comportamentos, é preciso mudar a linguagem. Por exemplo, eu cresci com meu pai falando que a mesinha de cabeceira da minha cama se chamava criado mudo. Vocês também? Gente, sabe quem era o criado mudo? Era um escravo, um escravizado, né, que é o correto, que ficava do lado da cama do seu senhor a noite toda em pé, com as mãos assim, segurando na altura do rosto as joias e os pertences valiosos daquela pessoa. Não tinha mesa, era ele. Então ele não podia dormir, ele não podia cair no chão, podia ir ao banheiro, ele ficava ali. E se ele não fizesse isso, ele poderia ser espancado e até morto. Então a gente não usa mais essa expressão. E ele tinha que ficar mudo, ele não podia falar. A gente fala mesinha de cabeceira, né? Eu aprendi isso. Nós tínhamos também, não tínhamos banheiro. Então, como é que as famílias poderosas, os senhores, eles liberavam as sujeiras, né? As fezes, as urinas. Os escravos, chamados tigres, eram escravos que eram colocados ferros no rosto, como se... Vocês lembram a história da escrava Anastácia? Era aquilo que eles usavam. E eles tinham que levar os baldes com as fezes e urinas do dia inteiro para jogar no rio. Então eles botavam na cabeça e ia caindo. Então eles tinham. E às vezes eles faziam isso de manhã no sol. Então as fezes e as urinas caíam no corpo deles e o sol queimava e eles ficavam com manchas de pele. Por isso que eles eram chamados de tigres. Escravos. Tem essas imagens na internet, tá? Isso aqui, Brasil. Estou falando de Rio de Janeiro especificamente, tá, gente? E então a gente nunca pode romantizar a escravidão, né? Então foi uma coisa muito tenebrosa. Então imagina, a- apesar de já se começar a falar de certos direitos, existiam pessoas que não tinham. Na época, o Papa ele declarou numa bula que os escravizados eles não tinham alma. Eles poderiam ser tratados como bichos, porque eram bichos. Então, é uma coisa que é muito assustadora, né? Então, quando a gente responde uma questão dessa, qual é a dica que eu dou? Direto no ponto, observa qual é o verbo, explicar, analisar, comparar. Se é comparar, você vai ter que dizer A e B e mostrar como eles se relacionam, para você ficar com a resposta bem redondinha. E faz o resumo que sempre funciona bem, porque aí na hora de escrever, você dá uma olhadinha nos seus resumos, já facilita, já organiza a cabeça. E isso é muito bom. Então, esse material vai ficar aqui para vocês para consulta depois. E aí, a gente, só para lembrar agora, né? Nós temos a primeira, então, dimensão, as liberdades individuais, a segunda, que fala de igualdade social, e a terceira, de solidariedade coletiva. E a gente já tem a quarta e a quinta, que está falando da globalização, das tecnologias, da busca pela paz duradoura, né? A gente hoje tem um grande desafio, que é a inteligência artificial, né? A gente não pode mais. Tudo, nós estamos sendo completamente monitorados. Eu não quero ter inteligência artificial no meu WhatsApp, mas foi colocado, eu não consigo tirar. Eu abro o Word para digitar, tem inteligência artificial, fica a canetinha aparecendo. Eu, às vezes, ligo meu computador, meu celular, a Gemini aparece e começa a falar do nada. Gente, hoje de manhã, eu comentei com meu companheiro, sim, a gente precisa trocar de plano de saúde. Eu não recebi proposta de plano de saúde no e-mail. Eu recebi uma mulher no meu WhatsApp que mandou, assim, 3 minutos depois, uma mensagem oferecendo plano de saúde.
3 minutos, gente. Eu fiquei assustada com isso. Então, todas as nossas conversas são escutadas, né? As Smart TVs escutam o ambiente da casa, celular nos escuta. Eu passo na porta de uma loja, daqui a pouco eu recebo assim: qual foi a sua experiência na loja tal? Eu falei: caramba, eu nem entrei lá. Aí isso envolve direitos humanos também, que é a minha dignidade que está sendo violada, a minha privacidade que está sendo violada. Porque alguém paga para ter essa informação. Quando eu compro uma roupinha nessa cor roxa numa loja de departamento e eu pago com o meu cartão, o meu CPF vai pelo sistema e aparece que eu sou uma mulher 50 a mais, meu CPF, onde eu moro, a região, o padrão que eu tenho porque eu comprei uma roupa no valor X. E aí eu começo a receber sem querer patrocinados no Instagram com roupas no estilo que eu gosto. Violação total, gente, de direitos, né? Então, tudo isso é direitos humanos. Então, a gente precisa muito deles, né? E aí, eu dou sempre essa dica para a gente fechar aqui: elaborar resumos, usar dicionários, fazer pesquisas. Usa a IA para fazer pesquisa. Não bota para responder o que você precisa, não. Bota para pesquisar, trazer artigos, né? Trazer indicação de livros, vídeos para você desenvolver. Que a IA, ela não é inteligente, né? Ela só copia. E eu deixo essa frase com vocês, que para mim é muito impactante. Eu uso essa frase nas minhas aulas desde 2020, quando eu estava dando na pandemia, né? Essa matéria, que ela era presencial, uma outra universidade era presencial, e eu usava essa frase: toda vez que um ser humano sofre por falta de dignidade, toda a humanidade se torna indigna. É isso. Porque todos nós somos iguais, né? Livres e iguais, com as diferenças que cada um tem. Perfeito, gente? Então, o que vocês Sim. gostariam de trazer assim como finalzinho, assim, pra gente? O que Eu tô vocês... chocada com esses documentários. Também. Isso porque não é Muita nem um coisa. documentário, né? A gente só viu o trailer e um comentário de um youtuber. O documentário mesmo vocês podem ver, é só botar Holocausto Brasileiro. Eu nem sei se eu Ideal. tenho coragem de assistir, porque o pouquinho que eu vi eu já fiquei horrorizada. E é um sentimento horrível que a gente tem de como que fizeram com as pessoas, principalmente com crianças, E as misericórdia. famílias, né? E as famílias envolvidas, né? Sim, Então, exatamente. eu posso dizer assim com vocês que a gente precisa de um letramento de direitos humanos, a gente precisa de uma conscientização das pessoas também, de humanidade, né? De respeito. Porque quando a gente fala em direitos humanos, está falando de respeito, dignidade. A gente precisa desse letramento, né? Porque Eu às vezes a gente. acredito que no Ah, dia de hoje, os direitos humanos, por conta das pessoas, vamos supor, mais antigas, eu acho que não vai funcionar tão bem. Eu acho que a nova geração que está vindo aí, eu acho que sim. Aí vai acabar com esses preconceitos, com, né, que está será, havendo. André? Eu acredito, Eu eu tenho acredito. acompanhado essas estatísticas das violências nas escolas. Eu tenho olhado com muito cuidado e muito receio esse uso excessivo de tela, que traz Sim. tem esse desafio, né? E a gente está vendo muitas perversidades nas escolas, aluno matando o professor, gente, envenenando o É. professor, né? Coleguinhas. Pois é, o que deveria ter a conscientização dos pais de hoje. Assim, falando um pouco do meu neto vai fazer 5 anos e ele não fica em tela de computador, ele não vê televisão, ele tem um limite de ver televisão de meia hora e o desenho tem que ser aquele desenhozinho bem criança, ele não fica. Então, assim, ele brinca, ele faz esportes, ele tem as atividades dele, ele vai para a escola. Então, eu acho que essa geração. Sim, ok. Mas infelizmente, os pais também de hoje estão tudo ocupados, então, deixa eu ver televisão, deixa eu ficar no computador, né, no celular, que é muito mais simples. Então, Outro, gera isso. outro vídeo bom para a gente assistir é o Adolescência, né? Que tá lá no Netflix, né? Ah, já assisti. Muito Adolescência, bom. né? É verdade. Então, tem até um livro que eu acho, a Georgia também está falando que ficou chocada. Tem até um livro que eu acho que o nome dele é
alguma coisa do tipo, se você deixaria seu filho sozinho numa praça pública. Aí depois ele tem um subtítulo falando, é exatamente isso que você faz quando você dá um celular para ele, né? E uma juíza aqui no Rio de Janeiro chamada Vanessa Cavalieri, que faz um trabalho muito bacana com esses adolescentes, ela fala que os pais que deixam a criança muitas horas com o celular, brincando, mexendo, além de ter vários problemas, né? Sim. Que apodrece o cérebro, tem uma série de problemas cerebrais, tem a questão da pedofilia, tem várias outras situações. E ela fala que é o mesmo que colocar uma criança sozinha numa festa com psicopatas, pedófilos e traficantes, né? Então, assim, meio impactante, né, pra gente. Muita coisa. Ela tem até um podcast chamado Vanessa Cavalieri Não Quer Prender o Seu Filho, porque ela começou a vir aqui no Rio de Janeiro, em algumas escolas, até de classe média alta, na zona sul do Rio de Janeiro, para prender estudantes, adolescentes, para levar, né? Porque ela recebe essa lista da Interpol, porque eles entram em sites ligados, né, ao Discord, a discurso de ódio e tantas outras situações violentas, né? Então, a gente vive um grande desafio, né? Sim, sim, Direitos humanos envolve isso, né? é verdade. É um assunto que não acaba, né? Eu acho que para mais de metro. Não, e a gente vai aos pouquinhos, né? E assim, é colocar a sementinha no coração das pessoas, é levar esse conhecimento para que as pessoas entendam, principalmente aquelas que às vezes desmerecem, né, os direitos, é mostrar, olha, você tem uma casa, você tem uma vida, você tem uma proteção, porque tem esse direito. Se ele deixar de existir, a gente não vai ter mais segurança, né? Se já não tem tanta, com todo o direito, com todo o ordenamento jurídico aí, imagina se a gente não tivesse, né? As coisas seriam muito mais difíceis, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno encontro. Sim. É um encontro para troca. E assim, ele é sempre interessante, porque é uma atividade extra, é uma atividade pontuada, inclusive, vocês recebem como atividade extra, então eu vou lançar depois para vocês. Vou até aproveitar aqui já, baixar a nossa lista de presença. E assim, me ajudem a divulgar para os colegas, né? Claro que o nosso encontro foi hoje, né? Quem não veio perder essa chance, né, de trocar, mas a cada nova turma vocês vão tendo outros encontros com os professores, vão realizando várias atividades. Então, vale a pena, né? Envolver, olha, gente, vamos participar, é uma pontuação extra. Às vezes o aluno fica tão desesperado, ai, meu Deus, falta tão pouco, eu não consegui, vou ter que fazer prova final, né? Poxa, se ele participa de uma atividade extra, ele tem já aí até alguma coisa, um extrazinho, né? Para ficar ali mais tranquilo, né? E A fora gente... isso, tem uma compreensão melhor quando a gente tem essa aula. Sim, tem Muito melhor, sobretudo. um envolvimento maior, né? Uhum. Com Muito. certeza. É muito interessante, eu gosto muito. Eu também acho. Então, olha, gente, podem colocar dúvidas no fórum Dúvidas que eu respondo. Capriche no circuito integrador, né? Porque ali são duas perguntas bem legais. Então, façam os resumos, façam com calma, escolha aquele horário com calma, digita devagar, responde. Lê o que escreveu, se tiver algum. É claro que eu considero, às vezes o teclado, né, uma digitação, mas faz com calma, faz com carinho, devagar com as palavras, né, para ficar tudo direitinho e não passar nenhum erro, nenhuma uma situação que fique muito comprometedora, né? Deixa eu responder aqui a Geórgia. Sim, ajuda muito. Essa atividade ela vale 30 pontos, né? Então, ajuda bastante. Eu também dou uma dica sempre para vocês darem uma olhada no fórum temático e levar para o fórum temático uma participação que traga realmente significado, né? Então, assim, ler, observar aquela provocação e levar para o nosso, para a nossa realidade, né? Então, pensar no seu entorno, levar alguma contribuição. Gente, olha, eu queria trazer também um exemplo dentro dessa temática que a gente está tratando, né? Muita gente, às vezes, vai lá na IA, coloca e coloca ali, às vezes nem apaga os itens da IA.
Mas aí perde um pouco a graça, né? É legal você ler, pensar, aquilo é possível estar acontecendo? É possível. Pode se repetir, erros se repetem quando a gente esquece a história, né? Então, tenta trazer para o dia a dia, tenta trazer para o Brasil, para a nossa realidade, leve exemplos, porque aí fica interessante, né? Comenta um do outro, comenta o colega, observa o que o colega colocou. Será que você. Porque a gente pode discordar, e isso é salutar, isso é importante, né? E a gente vai lá, faz um comentário, né? Pode contribuir. Então, minhas queridas, chegou o Carlos aí. Tudo bem, Carlos? Você chegou no finalzinho, né, Carlos? A gente viu aqui um pequeno vídeo, dois vídeos, na verdade. Fizemos uns exercícios. Então, Carlos, depois eu vou te pedir para você acessar o vídeo no Teams, né? A gravação que vai ficar, é só clicar lá na nossa turma, onde tem esse vídeo, para você ter oportunidade de assistir, né? Que é bem legal. Eu até vou fazer o seguinte, para facilitar alguns, eu vou até copiar aqui. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, professora. Professora, eu peço desculpa, quando eu vi o horário da aula que eu fui acessar aqui a plataforma, estava dando erro. Aí eu consegui acessar agora. Não tem problema. Mas você pode depois acompanhar, ficou gravado. Coloquei aqui os vídeos que a gente assistiu para você assistir depois, com calma, né? A gente fez aqui alguns testes. Aí você vai ver direitinho assistindo a gravação. A gente trouxe aqui algumas frases do dia a dia que nos lembram os direitos, né? Observamos aqui uma questão discursiva para fazer dar uma dica, na verdade, de como responder, né, lá no circuito integrador, aquelas dicas importantes, né, de você ter cuidado com o que o enunciado está pedindo, olhar os verbos que estão sendo colocados ali, fazer um bom resumo das aulas para te dar, né, te fortalecer ali na construção daquela resposta. Então, eu vou baixar uma outra lista aqui, que agora você chegou, Carlos, para eu poder ter o seu nome, né? Deixa eu anotar aqui, Carlos Rafael. Você é de que cidade, Carlos? Pelo sotaque, acho que é de Minas, hein? Acertei? Não, professora, eu sou de Brasília, professora. Errei. Então não tô boa nessa, né? Você é de Brasília. Tá bom, Carlos. O Sim. importante é que você chegou, né? Então você faz isso para você poder acompanhar e ver o que a gente viu aqui, né? Na Tá bom, verdade, professora, pode deixar que eu vou entrar aqui. isso, eu acho, né, que a gente pode concluir pensando nisso, né? Que quando a gente fala de direitos humanos hoje, é até o mínimo, né? É o mínimo indispensável, né? O que vocês acham? Olha o neném dela aí, o neném da Cleide. Tá aqui, minha filha, é meu grude. Eu tenho um grude assim, mas é tão pequenininho, ele estava aqui atrás, saiu. Não sei se vocês ouviram as patinhas, saiu. Eu imagino. São os filhos, né, que a gente tem também, os animaizinhos, né? Só, tenta. Olha o carinho dele por você, incrível, né? Ele é um grude mesmo. Muito bacana. Então, a gente, pensando aqui, eu acho que hoje, falar em direitos humanos, diante de tantos desafios que a gente tem, né? Cibernéticos, os perigos, a mudança climática, né? A gente viu o que aconteceu no Sul recentemente, o que acontece com guerras no mundo todo, doenças, pandemias, né? Ele tá aqui, o meu tá aqui atrás, agora estava sonhando ali, fez um barulhinho. A gente vê que falar em direitos humanos é um mínimo. A gente tem que falar até muito mais, né? Porque os desafios são gigantes numa sociedade como a nossa, totalmente potencializada pelas tecnologias, né? Demais. Então, meus queridos, eu desejo a todos e a todas que vocês curtam bastante a disciplina. Qualquer dúvida, estou à disposição. O meu e-mail é só botar clara.oliveira e o resto é igual de todo professor, @unileia.edu.br. É clara.oliveira. Aqui no Teams, eu tenho um login diferente. É clara.cavalcante, mas esse não, tá? Não é um e-mail, é o login só do Teams. Então, se precisar falar comigo por e-mail, é clara.oliveira. Mas qualquer coisa, coloca lá no fórum, dúvidas que eu respondo. Sinaliza lá que a gente responde, tá? Qualquer dúvida, qualquer questão, eu estou aqui para isso.
A matéria tá bem legal, porque é uma coisa que a gente vivencia o dia a dia, né? É A gente já verdade. está aprendendo um pouco mais sobre. E refletir, né? Muito E legal. refletir. E depois assistam o encontro de hoje, acontece na Unileia, lá no nosso YouTube, tá? Vale muito a pena, porque esses debates são riquíssimos. Eu vou resgatar o de hoje e o de ontem, que ontem eu também dei aula, e amanhã também vou dar, então eu vou só conseguir assistir no final de semana. Mas vale muito a pena, tá, gente? É importante ter essa conscientização e ouvir essas pessoas que estão estudando, trazendo, né, informações tão ricas para a gente, compartilhando, né, generosamente seus conhecimentos. Então, muito obrigada, uma boa noite para todos vocês, um bom descanso, bons estudos e sucesso, tá? Sucesso para todos Boa noite. vocês. Tudo de bom, Boa gente. noite. Obrigado, Boa professora. noite. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, Obrigada. Georgia, Carlos, Cleide, Andréia, Karine. Tchau. Fica com Deus, Tchau, gente. Tudo Andréia. de bom para vocês. Tchau, boa noite, prof. Até Professora, outra aula, talvez. É verdade. a senhora, A gente vai se professora, encontrando. Diga. a senhora vai postar lá no de dúvidas a aula? Gravação, na Essa verdade? gravação, eu boto lá vou fazer lá no Fórum Informação, no Informação, onde eu fiz a divulgação dessa aula, Sim. tem lá o link. Embaixo eu vou botar assim, gravação. Aí eu boto lá para vocês, tá? Assim que o Teams Tá bom, liberar professora. o link da gravação, eu boto lá, porque aí facilita, Tá tá bom. bom? Tá bom, professora. Agradeço. Tudo Eu já de tô... bom. Tchau, gente, tudo de bom. Eu vou botar também em PDF o material, tá? Que aí facilita vocês. Um beijo. Tá bom, professora. Obrigado. Tchau.